Muito boa tarde a todas e a todos aqui presentes na nossa plataforma virtual da Microsoft Teams. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, do Ministério Público do Estado do Ceará, sempre com o irrestrito apoio da Escola Superior do Ministério Público, dá a vocês as boas-vindas à nossa roda de conversa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Essa data, né, como todos sabem, ela foi oficializada na década dos anos 70, né, pela ONU, Organização das Nações Unidas, e ela simboliza a luta histórica das mulheres por terem condições equiparadas às dos homens, né? A gente sabe que essa luta não findou, ela continua, ela segue, mas é importante que a data seja relembrada, né? Seja, eu digo até, festejada, como eu posso dizer, em honra a todas as que lutaram antes de nós, e para que nós saibamos que precisamos continuar lutando, tá certo? Homens, mulheres, todos nós, sociedade, unidos, né, em prol desse propósito, dessa igualdade, né? Então, nada melhor, né, para cumprir com o nosso afã de comemorar, de marcar essa data significativa e importante do que receber essas 3 mulheres de fibra da nossa instituição, né? Para que a gente tenha essa conversa alegre, lúdica, cultural, né? E elas vão falar, né? A nossa palestra de hoje, o nosso momento de conversa de hoje vai ser sobre a mulher na história e na literatura. E para esse momento tão especial, eu vou saudar primeiramente aqui a nossa vice-procuradora-geral de Justiça e professora universitária, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que vai funcionar aqui nessa roda de conversa como debatedora. Quero saudar também a doutora Lucia Antonelli, que é promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Estado do Ceará, e que também vai atuar aqui como debatedora. E, finalmente, né, não menos importante, também importante, até porque ela vai ser a nossa palestrante da tarde de hoje, a doutora Graciane Carvalho Cordeiro. E aí eu vou passar a ler para vocês o currículo da doutora Graciane. Ela é promotora de justiça, jornalista, escritora, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, articulista do jornal O Estado, autora de diversas obras, dentre elas obras jurídicas e literárias, tem a minha preferida, que ela sabe qual é, Anjo Caído, né? Tem outras também, doutora Graciane, eu estou ansiosa para ler Cyberbullying, né? Acho que é a última, né? Ela é membro da Academia Cearense de Letras, da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e da Academia Fortalezense de Letras. Ela também é, gente, correspondente da União Brasileira de Escritoras e integra ainda a Rede de Escritoras Brasileiras, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e a Sociedade Amigas do Livro. Pois tudo isso aí, esta pessoa, tá certo? Com esse currículo maravilhoso, é quem vai conduzir-nos neste fim de tarde por um passeio pela história e pela literatura, com foco, gente, na figura feminina. Então, antes de passar a palavra para a doutora Graciane, eu só quero ressaltar esse aspecto de que nós estamos realmente, verdadeiramente, numa roda de conversa. A nossa palestrante querida fez questão que ela exige isso, né, que todos participem. Então, aqui, nossa plataforma do Teams, né, que tem nos salvado nesse momento de pandemia, tem nos permitido estar assim, juntos, apesar de distantes, fisicamente juntos, né, em um propósito, né? A gente tem vários recursos, né? Tem aquele da mãozinha, que vocês podem levantar quando quiserem falar. E, naturalmente, vocês apontam a mãozinha, aguardam que uma das nossas debatedoras, seja a doutora Ângela, seja a doutora Lucy, ou até eu mesmo, caso nenhuma delas esteja visualizando, a gente chama pelo nome, e aí vocês já abrem o microfone e já podem falar, tá certo? A doutora Graciane, que é assim, a coisa bem democrática, bem participativa, quase que não sai, Grace, ou seja, uma roda de conversa, tá bom? Então, com vocês, para iniciar a nossa conversa, Graciane, doutora Graciane, você está com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gente, é um prazer muito grande estar aqui participando desse momento.
E eu quero que vocês imaginem aquilo que eu disse há pouco tempo, antes de começar a gravação. Faz de conta que a gente está numa cafeteria maravilhosa, com vista para o mar, num fim de tarde, tomando um café, um cappuccino, uma taça de vinho, comendo um croissant, uma tapioquinha com queijo bem quentinha, para ser um momento leve, descontraído, como deve ser a vida. E a literatura e a arte é justamente para isso, para trazer essa leveza, justamente num momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, com tantas perdas, com tantos amigos e parentes doentes que vieram a óbito, enfim, nesse caos que a gente está vivendo, e ainda bem que nós temos a tecnologia, estamos usando a nosso favor, e esse momento é justamente para isso, e eu fico muito honrada com o convite a mim feito, pela Luciana Frota, amiga de longas datas, dividimos apartamentos juntas lá no Cariri, foi uma experiência maravilhosa, e é sempre bom eu estar em casa, que é o Ministério Público, que é a Escola Superior do Ministério Público, eu me sinto muito à vontade, é sempre bom a gente estar na casa da gente, ao lado aqui de pessoas maravilhosas, alguns eu não estou conseguindo ver, outros eu estou vendo aqui a Alessandra, a Estherzinha, que é da Sociedade Amigas do Livro, o Manuel Severo, que é do Cariri Cangaço, minha amiga Ângela Tereza, Lucia Antonelli e tantas outras pessoas, a Alice, o pessoal que faz parte da Escola Superior do Ministério Público. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento. E que ainda, apesar de ter passado o Dia Internacional da Mulher, nós ainda vivemos o mês em que se comemora o Dia da Mulher, e esse mês ele merece ser comemorado com todas as honras possíveis, através dessas palestras virtuais, de conversas online, de diálogos através do Instagram, das redes sociais de um modo geral, e nós estamos aqui, nesse momento, conversando justamente sobre isso, sobre as mulheres, o papel das mulheres na história e na literatura, que, diga-se de passagem, são importantíssimos. As mulheres mudaram o curso da história, o curso dos acontecimentos em muitas ocasiões, em muitas situações, e a gente vai fazer um pequeno passeio no tempo para reviver justamente isso, a saga, a trajetória dessas mulheres, mulheres que são míticas, mulheres que são lendárias, mulheres que são pura paixão, mulheres que são empreendedoras, dinâmicas, e que a sua época, a sua maneira, elas revolucionaram o tempo e entraram para a história, e entraram para a literatura, e os dois juntos, ou vice-versa. Então, eu convido vocês a fazer um passeio pelo tempo. Vamos para bem longe, muito longe. Vamos viajar no tempo e vamos lá para 1300 e 1200 antes de Cristo. Vamos falar sobre a mulher mais bela do mundo antigo. Aquela que, por causa dela, uma guerra foi travada entre gregos e troianos, que durou mais de 10 anos e que culminou com a destruição total de Troia. Então, é a Helena de Esparta e depois viria a ser a Helena de Troia. Helena de Troia ela é filha de Zeus, o pai dos mortais e dos imortais, e ele teve um caso com Leda e geraram Helena, a mulher mais bela do mundo antigo. Ela era tão bela quanto a própria Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Helena, aos 12 anos, ela era tão bela por Teseu, um herói grego, mas seus irmãos, Castor e Pólux, que eram chamados Dioscuros por serem filhos de Zeus, eles conseguiram resgatá-la. O padrasto de Helena, Tíndaro, que era casado com a mãe dela, Leda, percebendo que estavam prestes a entrar numa outra grande guerra por conta de Helena, uma vez que todos os reis a desejavam, a ela foi dado o direito de escolher o seu próprio esposo, coisa que naquela época não existia. Então, Helena teve o privilégio de escolher seu próprio esposo, e ela escolheu Menelau. Menelau, até então, não era o rei de Esparta. E havia um compromisso. O Tíndaro, que era o padrasto de Helena, ele disse o seguinte, reuniu todos os reis gregos e disse, olha, pessoal, é o seguinte, Helena vai escolher o marido dela, e aquele a quem ela escolher, vocês vão jurar fidelidade. O que acontecer com eles ou com ela, vocês vão estar juntos. E assim foi. Isso lá na frente serviria justamente quando da Guerra de Troia. Tempos depois, numa visita a Esparta, o belo príncipe troiano Paris conheceu Helena. E por ela se apaixonou perdidamente. Só que isso aí já estava previsto quando do julgamento de Paris, que Paris foi julgado entre as 3 deusas,
Atena era e Afrodite, qual era a mais bela? E ele escolheu Afrodite. E Afrodite prometeu para ele justamente a mulher mais bela de todo mundo. Então, os desígnios estavam realmente acontecendo. Só que Menelau recebeu Paris muito bem, Esparta, e ele teve que viajar às pressas, porque o avô dele morreu. E ele foi para Creta e deixou Helena com Paris. Não podia dar certo, né, gente? Não deu outra. Então, Paris e Helena, perdidamente apaixonados, Paris resolveu levar Helena para Troia. E ali ela se tornou a princesa troiana. O rapto de Helena seria justamente a causa principal da guerra entre gregos e troianos, que duraria 10 anos, que culminaria com a destruição total de Troia, mas que a gente fala nela até hoje. E até hoje os historiadores questionam se realmente Troia existiu ou se foi apenas uma cidade mítica. Se bem que lá na Turquia, na Anatólia, naquela região da Anatólia, foram descobertas as ruínas de Troia, que inclusive é um parque arqueológico maravilhoso, e até hoje os historiadores, arqueólogos, antropólogos discutem se realmente Troia existiu ou não passou de uma fantasia da cabeça de Homero. Fantasia ou não, o fato é que foi maravilhosa, essa fantasia perdura até hoje. E Helena, depois da guerra de Troia, muitos se perguntam o que aconteceu com Helena. Ela voltou para Menelau e ele aceitou numa boa, e o próprio Homero diz isso na Odisseia, umas rápidas passagens. E eu trouxe aqui para vocês, porque a literatura e a história e toda forma de arte, elas estão sempre juntas. E tem uma música muito legal do Zé Ramalho, que é uma música que é um passeio pela história, que é Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, que ele fala em 2 versos justamente essa guerra de Troia. Ele diz o seguinte: numa luta de gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Aí vem aquele refrão lindíssimo: mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Né? Nosso Zé Ramalho. Eu vou passar, vocês podem interromper, fiquem à vontade, é porque são tantas mulheres que eu escolhi 5, aquelas 5 que vieram assim ao primeiro pensamento e pelas quais eu tenho uma grande e profunda admiração. Vocês podem interromper. Mas eu vou falar agora, vamos avançar no tempo, e agora a gente vai para o século XVII, em torno de 1603, 1611, e nós vamos falar daquela que é a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que as asas da graúna e mais longos que seu talho de palmeira, mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Estou falando de quem, gente? Eu não vou falar porque eu já sei, né? Iracema, uai. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, imortalizada por José de Alencar. E na Iracema, José de Alencar, ele fala de Martins Soares Moreno, o guerreiro branco que se apaixonou pela bela índia da tribo Tabajara de nome Iracema, que dizem até que Iracema é o anagrama da palavra América. E o Paulo Roberto Neves, eu vi aqui entrando, que é um maravilhoso estudioso, historiador do Ceará holandês e de toda essa parte aí da indígena, e ele mesmo também me disse isso. Então, Iracema e Martins Soares Moreno, guerreiro branco, que veio para cá, para o Ceará, e foi capitão-mor em 1620 a 1630, ele se apaixonou por Iracema e tiveram um filho de nome Moacir. E esse enlace amoroso foi justamente o enredo de José de Alencar para o seu livro Iracema, que todos nós um dia lemos. E se não lemos, é bom a gente ler, quando a gente lê de novo, é tão diferente, é tão bacana. A maturidade, ela nos traz uma leitura muito bacana. Isso é muito importante. Coisa que quando a gente está lendo paradidático, ainda na adolescência, não consegue perceber certas coisas. Aí eu trouxe para vocês aqui as palavras de um escritor, amigo, bibliófilo, que é o José Augusto Bezerra, que também é membro da Academia Cearense de Letras, que num discurso, ele disse, e eu fiquei encantada, que ele ficou na minha cabeça, ele disse o seguinte, abre aspas: lembramos que o cearense, literariamente, é o único povo brasileiro filho de uma lenda,
fecha aspas. E é verdade. O cearense surgiu de uma lenda, de uma linda e idílica história de amor entre um homem branco, colonizador, e uma índia, que é a Iracema. E nada mais doce e inspirador do que uma lenda de amor que acalenta nossos sonhos, que estimula nossos anseios, nossos desejos, a colorir a nossa vida com os tons vibrantes e marcantes e que se eternizam no tempo. A lenda tem esse efeito maravilhoso. E nós, cearenses, nascemos dessa lenda. Nós somos os filhos de Iracema, de Martim Soares Moreno e depois do Moacir. E me permitam aqui, eu também tenho que fazer aqui uma pequena propaganda, né, que não custa nada, e eu vou falar de outra Índia, não menos importante, mas ainda um pouco desconhecida, mas que eu conheci justamente através do Paulo Roberto Neves, que eu falei aqui para vocês, que eu acho que está aqui presente. Cadê ele? Paulo Roberto, você está aqui? Se tiver, pode falar. Está aqui ele. Pronto. Ele está mostrando. Pronto, ele está mostrando a capa do meu livro Ciara, uma lenda de amor. Fala da lenda da cacique Laila. A cacique Laila era uma cacique da tribo Potiguara, aldeada na Serra de Maranguape. Então, quando os holandeses vieram para o Ceará, então Ceará com S, em 1649, eles vieram comandados por Matias Beck e vieram em busca de minas de prata que diziam existir em Maranguape, com base em estudos dos próprios portugueses das companhias das Índias Ocidentais. Na expedição, havia um ourive de nome Jonas, e ele se apaixonou pela misteriosa cacique e os dois viveram um grande romance. A Laila, ela mostra a força de uma mulher que comandava uma tribo numa época que isso era impensável, com bravura, e ela viria com a sua tribo enfrentar os portugueses que estavam ganhando a batalha lá dos Guararapes, que vinha do Recife, Pernambuco, né? Recife, Pernambuco, que vinha da Paraíba, que vinha do Rio Grande do Norte até chegar ao Ceará. E, por fim, os portugueses venceram os holandeses, que tiveram que sair aqui do Ceará em 1600. E a Laila, até os dias de hoje, ela é contada lá entre os índios pitaguaris de Maracanaú. E foi a partir dela que escrevi o romance Ciara, uma lenda de amor, que é este que o Paulo Roberto está escrevendo. E aqui eu faço questão de dizer para vocês e revelar para vocês, que eu sempre onde vou digo e falo e faço questão, porque é uma questão de gratidão. Certa vez eu escrevi um artigo sobre o Ceará holandês e eu errei uma data. O Paulo Roberto Neves, que eu sequer conhecia, um grande estudioso do Ceará holandês, ele muito educadamente, ele foi no MSN, no privado, e fez uma correção no Facebook. A partir dali, nós passamos a conversar, e ele falou da lenda da cacique Laila. Eu achei aquilo bacana, interessante, e eu disse assim, Paulo, pois eu quero conhecer esse seu livro, que fala da lenda da cacique Laila. E ele disse para mim, esse livro, ele não existe, quem vai escrever é você. E assim foi, minha gratidão a você, viu, Paulo? Esse livro tá muito lindo, eu amei escrever. Gente, me perdoe aqui, mas eu tinha que fazer essa propaganda, né? Ele foi na 10ª região militar, no Forte Nossa Senhora da Assunção, a pandemia atrapalhou tudo, enfim, mas depois a gente lança e faz um momento super bacana. Vocês têm alguma coisa a dizer até agora dessas pessoas que eu falei? Eu só tenho um comentário, Graciane, da vida da Iracema, né? Que na vida dela, lá no livro Iracema, eu lembrei que, infelizmente, ela tem um filho sozinha, né? Ela tem um filho sozinha, no final da história, não é o final da história feliz, né? Ela tem um filho sozinha, o Moacir é toda movida pelo sofrimento, e ela morre no parto e acaba entregando essa criança para o Martim, né? Para o Martim criar. Então, gera todo o sofrimento, não foi a vida de amores daquela heroína, né? Que viveu feliz para sempre, né? No final da história. Né? Então, o final da história dela é de sofrimento, né? Como de muitas mulheres que sofrem por amor também ainda no dia de hoje.
É porque o José de Alencar, ele era daquela época do romantismo, né? Então era tudo exagerado, era tudo exacerbado, era tudo intenso demais, o amor, a paixão, o ódio. E na Iracema é isso, né? E as nossas origens estão justamente ali, né? A partir do Moacir, que seria o filho dos dois, né? Do Martim Soares Moreno e da própria Iracema. Olha aqui a Suzane Pompeu entrando, que maravilha. Eu vou falar agora de uma outra mulher que é... Grace, só um minutinho, se não te interrompendo. O Paulo está com a mãozinha levantada, acho que ele ainda quer falar. Oi, Paulo. Fale, Paulo. Pronto. Eu queria só registrar aí, a Lucy entrou muito bem, para lembrar que Ceará, Laila, Laíla, porque eu conheci como Laila e a gente foi decodificando, né? Foi. É uma lenda de final feliz, viu? Lindo, maravilhoso, vocês vão amar. Quem ainda não teve oportunidade, é o que eu estou recomendando para todos nós passarmos a pandemia. Desculpe aí, está barbado, mas está recolhido, eu não ia deixar de presenciar meu amigo Manel Severo. Um abraço, estou aqui na audiência. Então, Luci, ó, diferentemente de Iracema, o final é muito feliz e traz realmente um sopro de esperança para todos nós, como foi para a nação Pitaguari, Potiguar, àquela época. Um abraço. Obrigada, Paulo. Grande propaganda. Aqui é o meu garoto propaganda. Ele me deu um livro, a história do livro e ainda faz propaganda. Que maravilha. Obrigada, Paulo. Minha gratidão a você. Eu vou falar agora de uma outra mulher, não menos interessante. Agora a gente vai para o século... Deixa eu ver qual é o século desta criatura. Século XVIII. Sou péssima em data, gente. Século XVIII. Ela é considerada a primeira revolucionária e a primeira presa política do Brasil. Vocês dão um chute aí, quem seja? Ei, Luci e Ângela, se já souberem, não pode. Bárbara de Alencar. A própria. Acertar, olha aí. Foi o Helder, não foi? Foi o Helder, a própria Helder, que era avó de ninguém menos do que José de Alencar. E ela é considerada justamente a primeira revolucionária e a primeira presa política do Brasil. Ela nasceu em 1760, era uma mulher letrada, que nessa época era quase impossível, muito difícil, numa sociedade extremamente patriarcal, uma mulher letrada, com acesso aos estudos, à cultura e tudo. Mas Bárbara de Alencar era uma mulher letrada, uma matriarca, e como ela ficou viúva muito cedo, aos 49 anos, ela passou a administrar os seus bens, as suas propriedades, a educação dos filhos, cuidou disso tudo com muito esmero. E ela foi a heroína tanto da Revolução Pernambucana quanto da Confederação do Equador. A Revolução Pernambucana, só relembrando aqui, ela tinha por objetivo a independência do Brasil em relação a Portugal. E teve início em Pernambuco e foi se espalhando, chegou no Crato, onde ganhou muita força, notadamente através do discurso do Martiniano, que era o filho dela, mas foi ela quem liderou a Revolução e declarou a República do Crato. Salvo engano, o Severo pode me corrigir se eu estiver errada, mas a República do Crato, eu acho que ela durou apenas 8 dias. Foi, porque a coroa portuguesa, ela enviou tropas ao Crato e derrubou os insurgentes, né? Os filhos de Bárbara e ela também foram presos, né? Tiveram os bens confiscados e ela ficou presa primeiramente na cadeia do Crato e depois ela foi acorrentada no lombo de um cavalo, amarrada, e ela foi levada até Fortaleza. E em cada local que eles paravam, os presos ali, eles eram humilhados, eles sofriam várias humilhações. Em 1818, a Bárbara de Alencar e outros prisioneiros foram transferidos para Salvador. E em 1820, ela foi perdoada, voltou para o Crato, mas voltou sem dinheiro, todos os seus bens tinham sido perdidos, né? Mesmo assim, ela não se aquietou. Ela resolveu participar da Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela já visava o quê? Ela
era um movimento republicano, porque na época vivíamos sob o império de Dom Pedro I, livres de Portugal, mas Dom Pedro I reinava, então era um movimento republicano, e que começou em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Novamente, o poder real, as forças reais, elas sufocaram esse movimento, e Bárbara de Alencar e seus filhos Tristão e também o José Carlos foram executados em 1832, justamente no passeio público, que é a chamada Praça dos Mártires, ali na 10ª Região Militar, ao lado, né, no passeio público. E tem uma música muito bacana do Ednardo, o compositor Ednardo, maravilhoso, que ele faz, inclusive, ele tem muitas composições históricas e muito interessantes que retratam a nossa história, e que é sempre bom a gente conferir, mas a gente atenta a isso só depois. E nessa letra da música, que se chama Passeio Público, o Ednardo, ele diz o seguinte: hoje, ao passar pelos lados das paredes brancas, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte, vindos daquela janela. É Bárbara, tenho certeza. É Bárbara, sei que é ela, que de dentro da fortaleza, por seus filhos e irmãos, joga gemidos, gemidos no ar. Que sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos foi Bárbara sonhar. Essa música é muito bacana, que retrata justamente um fato histórico que muitos de nós até desconhecemos. E também tem lá no Forte, na 10ª Região Militar, tem um local lá que preservado, onde a Bárbara de Alencar ela ficou encarcerada. Talvez alguns de vocês não tenham visitado, mas eu creio que muitos conheçam. Então, Bárbara de Alencar também é uma mulher histórica à frente do tempo, maravilhosa, da qual a gente não pode esquecer, e esses momentos servem justamente para a gente relembrar essas pessoas que dignificaram tanto, não só a nossa história, como também o nosso lado feminino, faz a gente ter ainda mais orgulho delas e de ser mulher, não é isso? Vocês têm alguma consideração a fazer sobre a Bárbara de Alencar? Bárbara de Alencar, apesar de ser avó, né, do José de Alencar, se diz que na literatura José de Alencar nunca fez nenhuma menção a Bárbara de Alencar na sua literatura, nos seus escritos, até porque Bárbara de Alencar era revolucionária, e José de Alencar era muito ligado à monarquia, na época era um monarquista, né? Então você sabe de algum livro, de alguma literatura dele que mencione por ele próprio, ele ser o neto da Bárbara de Alencar? Eu desconheço, Lucy, porque ele, como era na fase do romantismo, ele teve aquele romance dele sertanejo, Birajara, ele passou por várias fases, né, da literatura, mas eu desconheço que ele tenha feito até menção. É o que a gente diria hoje, assim, eu não queria pagar o mico, né, porque era uma época tão diferente, assim, você imaginar uma mulher, né, já com uma certa idade para os parâmetros daquela época, revolucionária dessa forma, que quis mudar toda uma estrutura social, aquilo para alguns choca. E o José de Alencar, quer queira, quer não, ele era muito bem conceituado, o pai era político, né, o pai foi político, acho que era José Martiniano, o nome do pai dele, e não é, Severo? E era político, senador mesmo, da República, salvo engano. E às vezes uma parente dessa, embora muito próxima, seria uma mácula na vida dele, na história dele. Talvez seja isso, né? É o que eu imagino. Agora eu vou passar para Mas o Helder também está querendo falar aí, ó. O Helder está querendo falar. Fala. Oi, eu tenho, inclusive, um texto aqui para ler, e é uma intervenção até, sei lá, um pouquinho mais longa aqui, mas que eu tenho uma relação familiar, afetiva e literária e profissional sobre este tema. Ah, pois então vamos lá. Bárbara, de nome áspero, Árbara, árvore, ar, sonho sonhado, crato, jardim, barbalha, Cariri dos úmidos vales, território amoroso de Bárbara. Bárbara era a terra, a mãe era o segredo, o espaço clandestino, o nosso remorso, o alvoroço, o voo azul em liberdade. Foi nos idos de 1817, branco e azul era a bandeira, grande cruz vermelha ao centro, e no centro dessa bandeira, o coração de Bárbara exposto ao vento. A ave da madrugada canta de noite e de dia, é a sua maldição cantar cantares de rebeldia. E aquele que ouvir seu canto nunca mais se concilia, será sempre o encantado da ave da madrugada.
Isto aqui é um trecho que lindo. do livro lançado em 1980. Romanceiro de Bárbara. Romanceiro de Bárbara, de Caetano Ximenes Aragão. É meu primo em segundo grau, mas por ser mais velho, eu sempre o chamei de tio Caetano, uma pessoa de uma influência fundamental em minha vida. E esse daqui é um livro que foi responsável, poética e historicamente, ele é apresentado pelo Braga Montenegro, pelo Francisco Carvalho, ele é considerado o resgate histórico da memória de Bárbara de Alencar. Se vocês forem dar uma escarafunchada, né, nas referências históricas, vocês vão ver que necessariamente passa por aqui. Inclusive, Maravilha. Historiadores retomaram o interesse no tema de Bárbara depois desse livro. Não é cabotinismo, não, isso é um fato. Podem ver. Esse livro é fácil a gente adquirir o livro, Helder? Essa edição é esgotada. Eu tenho porque ele me deu, né? Ele já é falecido. Você encontra em sebos e houve uma segunda edição, uma capinha diferente, dos livros do meu tio Caetano Ximenes. O primeiro foi Bárbara de Alencar. Então, há uma edição patrocinada pela Secretaria de Cultura do município. Se você procurar na Secretaria de Cultura, mandar um e-mail para lá, né, eles têm esse livro gratuito, ou em livrarias que tenham autores cearenses, é possível encontrar. Beleza. Então, essa é o antecedente que eu tenho, pessoal, familiar, afetivo e literário. Profissional, por quê? Eu respondi no Cariri, descontinuamente, durante 2 anos, pela promotoria da comarca de Campos Sales. E a comarca de Salitre era vinculada, né? Salitre ali na Tríplice Fronteira, que é justamente a terra de Bárbara. Ela está sepultada, era entre ali e o Piauí, lá havia a fazenda. Ela está sepultada numa igrejinha, lá, que é uma das igrejas, inclusive, das mais antigas do Ceará, mas que, infelizmente, ela foi toda remodelada, né? Foi grande parte derrubada, etc. E ela está sepultada dentro da igreja. Tem esse cuidado, então, histórico, né? Em preservar a memória dela. Não estava cuidado de coisa nenhuma. Percebendo isso, o Ministério Público, né, nós, conversamos com o IFAM, abrimos o procedimento, conversamos com o IFAM, conversamos com secretarias de cultura, falamos com prefeitos, etc., etc., e dissemos, olha, não é para ser assim. As pessoas da região têm que conhecer a memória da Confederação do Equador, de Bárbara de Alencar, e saber que tem ali um sítio histórico importante. Então, a prefeitura, dentro da possibilidade que ela tinha, né, ficou de fazer um trabalho perante os alunos das escolas. Eu obtive, perante a Secretaria de Cultura, não lembro mais, 50 livros ou coisa parecida, não sei, desse aqui, da edição nova, para ficar em biblioteca e para irem para as escolas. Não foi nem eu que entreguei, foi até um colega nosso que me substituiu lá, né, que prosseguiu nesse trabalho. O IFAM disse que não poderia tombar a igreja porque ela estava muito já alterada, não era mais a construção antiga original, né? Mas poderiam fazer o registro como patrimônio imaterial, pela importância e história do sepultamento de Bárbara lá. Então, quando eu saí de lá, estava já sendo encaminhado isso e tinha tudo para dar certo, né, e ter essa continuidade. Eu acabei perdendo o contato, mas é um trabalho do qual eu tenho orgulho de ter, pelo menos, iniciado, né, e tido algum resultado. Nós fizemos até uma sessão na Câmara de Vereadores falando sobre esse projeto, e todo mundo adorou, né? Muita gente lá do local não sabia, né, disso. E passariam a tomar pé da situação, né? Já na estrada, que era muito ruim, foi restaurada para permitir que as pessoas visitassem, que as escolas fizessem programas, visitas lá. Então é isso aí. Recomendo. Os carafuns. Eu vou atrás. E é poesia de primeira linha. É muito bonito. É muito bonito. Vou atrás. Valeu. Que maravilha. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? Só pedir para o doutor Helder colocar no chat, né, o nome do livro, autor, eu já anotei, por favor, aqui. Da videoconferência, do chat da nossa videoconferência aqui.
Não é esse que o Ítalo colocou, não? O Ítalo colocou o nome. É o Romanceiro de Bárbara, Caetano Ximenes. Se for, então, né? perfeito. Perfeito, gente. Beleza. Ítalo, seja bem-vindo, Ítalo. Bom te ver. Agora eu vou passar para uma mulher que também, particularmente, eu adoro. Só um instantinho, Graciane. Paulo continua com a mãozinha levantada. Oi, Será que Paulo, você quer fazer algo? Não. Paulo, você quer fazer alguma consideração? Porque sua mãozinha está levantada. Só aproveitando, ainda estamos aí nos primeiros séculos, para lembrar, quando se fala em Confederação do Equador, e esse trabalho extraordinário que o Manuel Severo Barbosa faz no Cariri Cangaço, e a gente, por outro lado, com a história setecentista, tentando linkar esses dois movimentos, o movimento do Ceará holandês. Então, como é um programa falando de mulheres, eu queria registrar aqui a homenagem a Paulina Paraupaba, porque eu imagino que é a situação daquele retirante, né, da Índia, a esposa do Antônio Paraupaba, que com aquela mudança, como ocorreu com a Confederação do Equador, com a migração dos aliados brasilianos da Holanda, que tiveram de ir para a Holanda, e depois, essa é a importância. A gente já está monitorando que foram para outras possessões holandesas no Caribe, Nova York, Canadá, regressaram para Tobago, depois para a Guiana holandesa, e aí, quem sabe, pelo Parnaíba, voltar a Ibiapaba e ao Ceará. Né? E a gente percebe muito desse espírito de liderança, o que revelou Bárbara de Alencar, né? Muito do verdadeiro retrato dessa mulher cearense. Mais adiante, independente dessa questão, Manuel Severo estuda isso a fundo, todas aquelas mulheres que deram o apoio àquele movimento cangaço que existiu anos e anos no Nordeste. É só uma situação para lembrar, talvez seja a primeira vez que muitas de vocês ouvem falar em Paulina Paraupaba, certo? A companheira de Antônio Paraupaba, nobre cearense que precisa ser resgatado. Obrigado. Obrigada, Paulo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar justamente dessa passagem no Piauí. Oi, Mazé. Pelo Rio Parnaíba, porque a minha avó contava, minha avó era Maria José Ferreira de Castro, e meu avô era Cristino Castro. E quando os revoltosos, e quando passaram lá, que chamavam de revoltosos, né? Essa leva de pessoas lá, então eles foram os que deram comida. Ela contava essa história lá na Fazenda Alegre, e eu ainda vou contar essa história porque eu estou tentando fazer com que a casa que eu nasci e que eu vivi foi transformada no Espaço Cultural Cristino Castro, para resgatar essas memórias que minha bisavó contava. E ela tem umas passagens escritas do que aconteceu, e é muito interessante essa passagem pelo Rio Parnaíba lá. E é como o Paulo diz, isso nunca foi registrado. Era isso. Bacana, Mazé. E a história está sempre em construção, né? Eterna reconstrução, e também, vez por outra, ela é revisitada, recontada. O interessante é isso, da história. Por isso que eu amo. É o Manuel Severo. Eu vou até conversar com ele sobre isso, sobre esse pessoal passando lá no Piauí. Tá certo. Manuel Severo, eu lhe pergunto se você já ouviu falar numa Maria Gomes de Oliveira.
Ou então numa Maria de Déia. Vocês já ouviram falar nessa pessoa? Está sem áudio. Perdão. Com certeza. Já ouvi vagamente, viu, Graciane? Vagamente. Mas fique à vontade e me permita algumas considerações no decorrer da sua... Com certeza. Da sua aula magna. Muito obrigado. Será uma honra. Maria Gomes de Oliveira, ou Maria de Déia, viria a ser a companheira de ninguém mais, ninguém menos do que Lampião. E por isso ela seria, futuramente, a rainha do cangaço. Maria Bonita, ela nasceu em Malhada da Caiçara, que é no município de Paulo Afonso, hoje, né, na Bahia, em 17 de janeiro de 1910. E aos 15 anos, ela já se casou com o primo, o Zé de Neném. Mas o casamento era desarmonioso, viviam em brigas, era aquela confusão, não se davam de jeito nenhum. E, na época, Lampião já inspirava o temor, ao mesmo tempo respeito e fascínio no sertão nordestino. Então, num momento lá, Maria Bonita já tinha visto o Lampião e tinha achado, assim, o máximo. Ele, assim, era um príncipe lindo e maravilhoso. Então, em 1929, tomada de paixão pelo rei do cangaço, a Maria de Déia largou o marido e foi viver com o Lampião. Dá para a gente imaginar que o Zé de Neném, que era o marido de Maria de Déia, jamais iria reivindicar com o Lampião a esposa dele. Então, isso jamais iria acontecer. Mas Maria Bonita, uma coisa interessante da Maria Bonita é que, diferentemente das demais mulheres que ingressaram no cangaço, a Maria Bonita, ela ingressou no cangaço porque ela quis, por vontade própria, porque ela assim escolheu, por paixão a um homem a quem ela resolveu seguir e que seria o companheiro dela por toda a vida. Ela foi a primeira mulher a fazer parte do grupo de cangaceiros. Depois que Maria Bonita chegou, foi que vieram Dadá, Inacinha, Maria Jovina, Joana Gomes, Adília Sila e outras que a história muitas vezes eram diferentes. Elas eram raptadas, sequestradas, estupradas e obrigadas a integrar o cangaço. E o rei do cangaço, que era violento, que era temido, frio, contrariamente com Maria Bonita, ele era calmo e paciente, porque Maria Bonita era muito ciumenta. E ela tinha vários arroubos de ciúme. E ele tranquilamente, calmamente, ele conduzia aquela situação. E quando o Lampião decidia eliminar alguém, somente uma pessoa era capaz de dissuadi-lo do contrário, Maria Bonita. Foi somente quando Maria Gomes de Oliveira morreu, né, depois de uma emboscada aí, que é uma história muito interessante, um livro contado até por aquela mulher do Lira Neto, acho que é a Adriana de Negreiro, sobre mulheres, violência no cangaço, é um livro maravilhoso. Ela diz no final o seguinte, abre aspas, quando Maria Gomes de Oliveira morreu, nasceu Maria Bonita. Foi quando nasceu Maria Bonita para nós, que permanece até hoje. E voltando aqui ao meu querido Zé Ramalho, ele diz lá naquela sua mesma música, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, esses versos que eu acho belíssimos. Virgulino Ferreira o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo sem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Gente, isso é muito lindo. Coisas que só a música é capaz. Isso é lindo demais. Vocês têm alguma consideração a fazer sobre Maria Bonita? Manuel Severo, fique à vontade, que aí o rei do Cariri do cangaço. Eu vou até perguntar uma coisa para o Manuel Severo também, porque eu já ouvi falar, Graciane, que quando a Maria Bonita largou, né, do Zé de Neném, ela largou do Zé de Neném também porque o Zé de Neném era alcoólatra, porque a agredia também, então ela já era precursora também da questão da violência doméstica lá naquela época, né, e ela teve coragem de romper com esse ciclo da violência, e apesar dela ir para o cangaço, ela nunca foi violentada lá com nenhum dos cangaceiros, né, que viviam junto lá com o Lampião, os seus companheiros de bando. Ela nunca chegou a ser violentada, nem sexualmente, nem fisicamente, por nenhum daqueles companheiros de cangaço, né? Então, a Maria Bonita tomou coragem, se livrou de um ciclo de violência doméstica lá, né, no sertão do cangaço naquela época. Pois, exatamente. Mas vai lá, Manuel Severo, conte aí para a gente também, acrescente aí. É muito importante que a gente possa compreender e contextualizar, e você tem sido muito feliz, Grace,
quando contextualiza cada uma dessas personalidades, né, essas mulheres maravilhosas, e contextualizar essa Maria Gomes daquele sertão do início do século XX. Imagine, olha que loucura, uma mulher, né, abandonar absolutamente tudo, né, aquele modelo patriarcal, rigoroso, né, dos sertões nordestinos, no caso dela, no sertão da Bahia, e se entregar, né, a uma vida completamente à margem da sociedade, à margem da lei, né? E Maria, como Lucy lembrou, né, ela, na verdade, vivia um casamento complicado, né? O Zé de Neném, além de ser um alcoólatra, era um homem absolutamente levado pela noite, era um apaixonado pela noite. Então, além de Maria Bonita, ele tinha várias outras. Aliás, Maria Bonita era sua esposa, Maria de Déia, mas ele tinha várias concubinas, né? Então, com as constantes passagens, Grace, de Lampião pelas terras da família, por quê? Porque, na verdade, essa ligação, me permita me alongar só um pouquinho para... Pois não, é um prazer. Não aconteceu à toa. Na verdade, Virgulino tinha uma forte ligação com a família de Maria. Os pais de Maria, notadamente o tio, eram o que a gente conhecia como coiteiros. Coiteiros. Eram aquelas bases, né, sólidas de todo o sertão, grandes responsáveis pela vida longeva de Virgulino, 20 anos de uma vida fora da lei, né? Então, Lampião passava sempre ali. E interessante, Grace, Lucy, Esté, todos os amigos da nossa conversa hoje, o incrível fascínio que esses homens despertavam nessas meninas. E eu digo meninas, Grace, porque eram meninas mesmo. Né? 12 anos, 13 anos. 13 anos. Então, elas viam aqueles homens, né? Todo enfeitado, perfumado, passavam perfume nos cavalos, nas montarias, né? Então, pareciam samurais do sertão, né? Os Napoleão Bonaparte das Caatingas. Então, para elas, isso era absolutamente encantador. E o nosso Cariri Cangaço, que tem, nos últimos 12 anos, deitado um olhar zeloso, antropológico, sociológico, sobre o fenômeno, também tem se detido a esse aspecto interessante, Grace, que fazia com que essas meninas, na verdade, se encantassem com esses heróis do sertão, que de heróis não tinham nada. E depois, essas mesmas mulheres que se encantavam por esses homens acabavam percebendo a crueza da vida do cangaço, né? E a Lucy também lembrava, né, que Maria nunca foi ser viciada ou agredida pelos grupos cangaceiros. Eles possuíam um certo grau de ética, se é que se pode dizer isso, né? Numa mesa onde eu encontro proeminentes membros do Ministério Público. Mas existia essa ética e esse rigor ético dentro dos bandos bandidos cangaceiros. Então, tivemos alguns casos de traição, naturalmente, e esses punidos com severidade, mas aquelas mulheres mais proeminentes, como Maria Bonita e Dadá, na verdade, eram absolutamente preservadas, né? E foi muito bacana lembrar a música de Zé Ramalho, a Morena da Terra do Condor, né? A mulata da Terra do Condor. A mulata da Terra do Condor. Dominava uma fera perigosa. Uma fera perigosa, né? Um homem que era acostumado a liderar grandes feras, na verdade, foi subjugado pelo grande amor da sua vida, que foi Maria Bonita. Então, Maria Bonita é um personagem absolutamente espetacular. E a Adriana Negreiros, minha amiga, mulher do Lira, meu amigo também. E a Adriana, quando estava escrevendo, a gente trocou muitas ideias, a gente trocou muitas impressões. E é verdade, não existia Maria Bonita. Maria Bonita passou a existir, Grace, depois da sua morte. Exatamente. Né? A partir do Melquiades da Rocha, do Jornal Globo, que a partir dali ele nomenclaturou, né? Esse mito, essa lenda, essa mulher sertaneja que se tornou mito e lenda como Maria Bonita. Então, só para concluir, Grace, logo que a pandemia permita, eu convido a todos os amigos da nossa sala hoje para estarem conosco no grande Cariri Cangaço Paulo Afonso, que vai ser a nossa primeira edição presencial depois do famigerado Covid. Então, lá, nós vamos levar os nossos convidados de todo o Brasil para conhecer de perto a terra dessa mulata do Condor. E, Paulo Afonso, nós temos lá o Museu da Casa Maria Bonita, restaurado, inclusive conheci remanescentes da época, irmão de Maria Bonita. Então, vai ser
Pois não? Vai ser um grande prazer, Manuel. Vai ser um evento muito bacana e eu espero contar com todas e todos, né? Paulo Neves já é um companheiro de muitas longas datas. E lembrando de Paulo Neves, viu, Grace? Essa história de Laila é espetacular. Eu gostaria de fazer um adendo aí à maravilhosa aula magna da querida Graciane, e lembrar mais 3 mulheres espetaculares também do nosso sertão. Uma delas, a dona Fineralina, das Lavras da Mangabeira. Sim, vou já falar nela. Extraordinária. Outra, Marica Macedo, da nossa Aurora do Tipi. Coronelas absolutamente fortes, transformadoras do seu tempo. E a última, não menos forte, mas também a Isabel de Alencar, presa aqui no passeio público, a dona Marica Lessa, lá de Quixeramobim. Então, são personalidades extraordinárias da história do nosso Ceará, do nosso Nordeste, que a gente jamais pode deixar de conhecer, aprofundar e louvar. Obrigado, Grace, pela oportunidade. Convido a todos para que possam conhecer o Cariri Cangaço. Bota lá no santo Google, Cariri Cangaço, e se aproxime dessa alma. Vai dar uma olhadinha? Por favor, o Cariri Cangaço nordestina. tem uma programação muito legal, que vai, inclusive, reiniciar agora no dia 24 de março pelo YouTube, né? Tem conferências, palestras, encontros maravilhosos. É muito bom, Manuel. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pela sua participação. O tempo tomado, viu? Foi enriquecedor, adorei. Agora vamos falar de uma queridinha também nossa, já mais contemporânea para cá, nasceu em 1910 e que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e que todos nós sabemos de quem se trata, né? E também foi a primeira mulher a receber o prêmio Camões, que é a Raquel de Queiroz. Né? E seu primeiro romance, o 15, que ela ainda escreveu muito nova e que publicou, salvo engano, aos 20 anos, ela narrava ali a saga nordestina da Grande Seca de 1915, foi um grande sucesso, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha, e a partir dali ela se notabilizou e escreveu outras obras também maravilhosas, como eu cito aqui, Manuel Silveira, esse Memorial de Maria Moura. Aquela Raquel de Queiroz, ela teve como inspiração outra grande mulher, a poderosa matriarca de Lavras da Mangabeira, que é justamente a Fideralina Augusto, que foi transformada em minissérie para a televisão, e eu acho que quem fez o papel da Maria Moura foi a meninazinha, a bichinha, como é o nome dela, meu Deus do céu? Glória Pires. Glória Pires, que também foi um sucesso. E consta aqui que a Raquel de Queiroz também, em 1937, ela foi presa porque ela militava no Partido Comunista, ela tinha ideias esquerdistas, e depois também alguma biografia dela conta que em 1964, de certa forma, ela teria apoiado ali o golpe e tal. E a Raquel de Queiroz também foi membro, claro, da Academia Cearense de Letras. E na Academia Brasileira de Letras, ela disputou com ninguém menos, pessoal, do que o Pontes Miranda, né, o grande jurista, e ela foi vencedora, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, abrir as portas para todas as outras que vieram, né? E o interessante é isso, é que essas mulheres, elas vão abrindo caminhos, a gente chegou aonde chegou, graças a tudo que foi feito por essas e tantas outras mulheres no passado. Nós somos a continuidade dela e o nosso papel é cada vez mais importante, de cada vez mais e sempre poder abrir portas para aquelas que virão. Né? E tem um verso lindo que eu acho da Raquel de Queiroz, que ela diz o seguinte: falam que o tempo apaga tudo, tempo não apaga, tempo adormece. E é verdade, tempo adormece muita coisa. Às vezes a gente não pode nem apagar, mas o melhor é deixar ali stand-by, adormecendo, dormindo, até que um dia, quer queira, quer não, ele acaba retornando através das lembranças. E agora eu vou falar de uma mulher mais do que contemporânea, mais do que atual e mais do que maravilhosa, que ela revolucionou o Brasil na luta contra a violência doméstica. Eu não podia deixar de falar de mulher, Dia Internacional da Mulher, e não falar de Maria da Penha, né? A nossa Maria da Penha, que em 1983, o então marido dela deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia, e por conta disso ela ficou, aliás, paraplégica. Na época, o marido disse que tinha sido uma tentativa de assalto, mas essa versão foi desmentida pela polícia e logo se chegou à verdade. Ela ainda passou um bom tempo no hospital, depois que ela voltou do hospital para casa, o marido, como não bastasse, manteve a Maria da Penha em cárcere privado e tentou eletrocutá-la durante o banho.
A Maria da Penha, ela, em determinado momento, ela resolveu sair de casa, só que isso não foi da noite para o dia, porque teve essas 2 tentativas de homicídio e resolveu sair de casa. Isso foi um longo processo, demorado, porque também tinha preocupação em relação às filhas, a guarda das filhas, como é que ele ia sair de casa, as preocupações de muitas mulheres de hoje que permanecem, né, quando elas vivem esse ciclo de violência. Então, a Maria da Penha processou o marido, que foi condenado a uma pena de 15 anos de reclusão, mas ele saiu livre, lépido e fagueiro, como a gente cansa de ver ainda hoje nos tribunais do júri, quando fazemos os júris, principalmente em casos que hoje é chamado de feminicídio, e que o sujeito, se bem que teve até uma mudança agora, mas até um tempo atrás, quando eu pelo menos fazia júri, o sujeito era condenado a não sei quanto tempo de prisão, e dali ele saía alegre e satisfeito, e ia beber cachaça na esquina com os amigos. Era assim que funcionava um total descrédito ao nosso trabalho, à justiça e à própria vítima e seus familiares. Em 1996, o ex-marido da Maria da Penha, ele foi submetido a um novo julgamento e condenado a uma pena ainda menor, de 10 anos e 6 meses de prisão. Novamente, saiu livre, leve e solto. Em 1988, esse caso foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e o Brasil, curiosamente, manteve-se omisso durante todo esse litígio internacional. Mas foi só em 2001 que a Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA responsabilizou o Brasil pela sua negligência e pela sua omissão em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras, com várias recomendações ao Brasil. E foi dessa forma que surgiu um movimento nacional no sentido de que fosse criada uma lei que falasse sobre a violência doméstica, contra a violência doméstica. E foi em 2006 que entrou em vigor a Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, que ainda hoje é bastante utilizada, que foi revolucionária na época de sua implementação, e que as meninas aqui da violência doméstica, Luci e Companhia Limitada, fazem um trabalho belíssimo, da Casa da Mulher, inclusive. Eu até fiz uns 2 artigos sobre o trabalho de vocês na Casa da Mulher, que eu achei assim fabuloso, e esse compromisso e comprometimento de vocês, Luci, e que fazem o Ministério Público naquela questão na Promotoria de Justiça da Mulher, que fazem um trabalho belíssimo, exaustivo e incansável. Parabéns aí vocês pelo lindo trabalho. E uma coisa muito interessante, que existe um projeto nas escolas públicas em que se trabalha o cordel da Lei Maria da Penha. Esse cordel é de autoria do Tião Simpatia. Esse cordel é trabalhado em várias escolas públicas do estado do Ceará, justamente para conscientizar os jovens sobre a problemática da violência doméstica, para prevenir. Então, é muito interessante. Eu selecionei aqui só um trechinho do cordel que diz o seguinte: a Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com a flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja uma vítima de amanhã. Isso aqui é o cordel, um trecho do cordel do Tião Simpatia, que faz um grande sucesso e um belíssimo trabalho de conscientização dos jovens em relação a essa triste problemática da violência doméstica. Falta só falar só de mais uma coisinha. Ana Cláudia Torres, minha amiga amada, querida também da violência doméstica lá da mulher. Te amo, viu, Aninha? As demais não fiquem com ciúme, não. Mas para finalizar... Paulo e o Manuel estão com a mãozinha levantada. Paulo já estava, eu acho que ele não. Primeiro, depois o Manuel Severo. Oi, e Luci, a doutora Ângela também. Então vamos para o Paulo. Pois deixa eu só finalizar e vocês vão falar. É bem rapidinho a minha finalização. Só para mesmo, tem algumas pessoas aguardando aí para entrar. Só dando esse toque na mesa aí. Tá. Tem gente aguardando aí. O pessoal aí que está controlando. Já foi liberado. Depois eu volto ao assunto. Pode concluir. Tá, eu vou só concluir aqui a minha fala e depois vamos partir para debate total e eu não falo mais nada. Quer dizer, posso até falar alguma coisinha de nada. Então, por fim... A despeito da fama e da saga conhecida de todas essas mulheres que eu destaquei, né, Bárbara de Alencar, Iracema, Helena de Esparta, Helena de Troia, que é a mesma,
talvez a gente deva considerar aqui mais marcantes de todas as mulheres para que nós façamos uma homenagem a nós mesmas, cada uma de nós. A mim, a Ângela, a Mazé Esmeralda, a Alessandra, a Ana Cláudia, a Suzane, todas que aqui se encontram, a Luciana, essa homenagem a nós, mulheres, que somos bravas, guerreiras, lutadoras, que somos mães, mulheres, que somos filhas, que somos netas, e principalmente a nós, mulheres do Ministério Público, que quando a gente assume as nossas primeiras comarcas, nós temos que ir para o interior, muitas vezes distante da família, distante do marido, deixando os filhos. Nós sabemos muito bem o que significa isso, né, Luciana, Luci, Ângela, Tereza, Suzane, todas as mulheres que fazem o Ministério Público, o quão é difícil a gente assumir as nossas funções durante a semana e deixar de lado ali a nossa família fica ali durante a semana abandonada em termos, largada em termos, para que a gente possa trabalhar e desempenhar nossas funções. E nos finais de semana a gente volta para a Fortaleza, para as nossas casas, para os nossos lares, para dar atenção. Gente, eu me lembro que hoje meu filho mais velho, que o Helder Neto, que ele pegou essa parte que eu viajava muito. E toda vida que eu viajava para o interior, para o Crato, quando voltava, eu tinha que reconquistá-lo. Porque eu passava a semana fora e ele não entendia como é que a mãe dele, de repente, o abandonava, não levava ele para a escola, não ia buscar como todas as mães, não levava para os eventos, não levava para o médico como todas as mães faziam, as mães dos coleguinhas dele, e toda vida que eu voltava para Fortaleza, eu tinha que reconquistá-lo. Quando eu estava lá no Crato, quando eu ligava para ele, ele não queria atender, não queria falar comigo. E eu acho que muitas de nós passamos por experiências parecidas, semelhantes, e muitas de nós perdemos muito da infância de nossos filhos, em prol de uma causa maior, de uma realização pessoal, de uma realização também profissional. E eu devo lhe dizer que valeu a pena, porque o Ministério Público realmente é uma grande escola, é uma grande conquista, é uma turma maravilhosa, é uma instituição riquíssima e muito unida, da qual eu orgulho muito fazer parte, tenho muito orgulho de fazer parte. Eu faço essa homenagem final à Independente Bárbara de Alencar, Federalina, seja quem for, mas a nós, a cada uma de nós que estamos aqui, mesmo que não estejamos aqui, e que estamos enfrentando essa pandemia com todo vigor, com toda força, sem perder a fé, sem perder a esperança, porque é isso que a gente vai levar, são esses bons momentos da vida. E a todas as mulheres, eu deixo aqui os versos da Cora Coralina. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista, que nós sejamos sempre otimistas, que mantenhamos sempre a fé, a força e a coragem, porque vai dar certo. Obrigada aí, pessoal. Podem agora falar. Tá todo mundo muito emocionado, né? Todo mundo batendo palma. Meninas. A gente encontra um jeitinho de bater palma, né? Mesmo assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para a doutora Ângela, tá certo? E aí, ela vai conduzir aí os que estão querendo perguntar e também fazer a fala dela. Ok? Ok, Ângela, querida? Tu tá com o microfone desligado, Ângela. Isso. Tem que ligar o microfone. Ai, esse detalhe, né? Todos me escutam. Gente, positivo. Tão bom ficar aqui entre vocês, escutando a Grace falar com tanta fluência, passeando pela biografia de tantas mulheres bravas e tão próximas de nós, né? À exceção de Helena de Troia, todas estão próximas da gente. Eu acho que todos nós temos um pouco delas, né? Mas eu queria fazer aqui um passeio numa outra forma de refletir, né? O feminino, digamos assim. Pegando essas últimas palavras da Grace, de fé e de esperança, e pensando o que o feminino trouxe ou faz a diferença
no mundo, não é? Assim, porque, na verdade, essa questão de gênero é uma questão muito cultural, mas, e cada um de nós tem suas peculiaridades, sua forma de ver, mas existe um eu feminino que permeia a arte, né, a literatura, a filosofia, e que tem muito a nos ensinar nessa vida em sociedade, né? Assim, há sempre os arquétipos masculinos ligados mais à força, à valentia, e a Grace nos trouxe aqui exemplos de mulheres fortes e valentes e que romperam com esse imaginário, né? Mas eu quero dizer que, assim, só para passear um pouco por uma reflexão diferente, que valorizar a questão da sutileza, da delicadeza, do valor da arte, né? E de como isso está ligado também ao feminino, né? Assim, não exclusivamente ao universo feminino, mas, sobretudo, ao universo feminino. Então, nesses tempos de pandemia, o que seria de nós sem um bom livro, sem um cinema, sem a música? Eu acho que, mais do que nunca, ficou, assim, a gente aprendeu a valorizar coisas que, na nossa rotina diária, a gente nem presta tanta atenção. E como a mulher está inserida nisso, né? E aí, voltando também um pouco à cultura grega, clássica, que era uma cultura, apesar de muito avançada, digamos assim, preconceituosa, mas eu encontrei lá no diálogo platônico, né, socrático, lá no banquete, uma mulher conversando com o filósofo, né? Porque a gente sabe que Sócrates, a gente conhece Sócrates através de Platão, e a forma como Platão nos apresenta Sócrates com os diálogos, né, a razão de dois, com a maiêutica, o parto das ideias, a gente é quem tem que chegar às nossas próprias conclusões, né? Nós temos a nossa ração, a nossa rácio, e Sócrates sempre nos leva a esse lugar da perplexidade, do espanto, para que, a partir dessa inquietude, a gente consiga desvendar novos caminhos. Então, lá no banquete, não é, tem a Diotima de Montineia, que conversa com o autor, né, e ensina a ele o que é o amor, né? Então, no diálogo platônico, quem ensina ao homem o que é o amor é uma mulher. E eu achei isso muito precioso, porque até numa sociedade que hoje a gente tem por preconceituosa, a mulher teve o que ensinar, né? Coisas que o homem não tinha como compreender. Essa compreensão foi inaugurada pela voz feminina, né? Assim, um universo que não, como eu disse no início, não era parte do universo masculino, e acho que os homens sofrem muito por terem que sustentar esse arquétipo da valentia, da força física sempre, né? Negando, às vezes, a sensibilidade, talvez negando o choro, como se esse fosse só um lugar da mulher. Então, falar da mulher é também falar dessa possibilidade de que o feminino e o masculino habitam em todos nós, né? E que nós temos que encontrar o equilíbrio entre o yin e o yang, né? Porque nós somos essa complexidade, e aceitar que ser mulher não é ser frágil, ser homem não é ser forte, e que todos nós somos fortes e fracos, e temos a aprender uns com os outros enquanto seres humanos, né? E essa evolução, né, que nos faz pessoas melhores, pessoas que podem tornar o mundo um lugar mais igual, um lugar onde essas diferenças desapareçam, né? Desapareçam não para nos anular, mas, pelo contrário, para nos tornar únicos, né? Que é o que nós somos, independente de sermos homens, mulheres, nós somos seres únicos, completos e incompletos, né? Aí eu lembro do Ferreira Goulart, que ele disse que uma parte de mim é multidão, outra estranheza e solidão, né? Solidão. E uma parte se completa na outra parte. E o feminino e o masculino se completam, assim como o yin e o yang, assim como a perfeição e a imperfeição, assim como essa nossa luta diária, em que todos os dias a gente erra e acerta, a gente dá 2 passos para frente e 3 passos para trás. E eu queria encerrar lembrando de uma mulher que, para mim, tem uma carga simbólica muito grande, não é? Que é Maria, mãe de Jesus, aquela que trouxe ao mundo, aquele que veio trazer a boa nova, né? O evangelho,
uma forma diferente de encarar a realidade, uma forma diferente de relacionamento entre as pessoas, uma forma diferente onde o amor supera tudo, não é? Onde o dar a outra face não significa nem subserviência, nem submissão, significa quebrar um ciclo de violência, significa responder o ódio com o amor, significa amar a si próprio, mas não esquecer a transcendentalidade, a espiritualidade. Essa mulher que trouxe ao mundo, não é? Cristo, Messias, chamem, né? E que nos trouxe a boa nova e que inaugurou no mundo uma forma diferente de relacionamento conosco mesmo, com o outro e com a espiritualidade. Então, ela, para mim, tem essa sacralidade, né? Tem esse dom do sagrado. Ela que disse, faça-se em mim segundo a sua vontade, ela que se colocou a serviço da sua espiritualidade, das suas verdades, e uma pessoa simples de Nazaré, né, que foi escolhida, que foi eleita, né, por suas virtudes, que são as virtudes da verdade, da decência, da comunhão com o outro, né, que são esses os valores humanos que a gente deve realmente destacar. Então, todas essas mulheres fortes que a Grace passeou pela biografia delas, são mulheres que nos inspiram, são mulheres que quebraram regras, quebraram paradigmas, mas eu quero trazer essa outra ideia da conexão com a espiritualidade, conexão com a natureza, conexão com o outro, conosco próprio, essa necessidade de transcendência, que nesse momento de pandemia eu acho que em muitas pessoas isso foi despertado, e que eu espero, sinceramente, que o planeta Terra, ultrapassando esse momento de muita dificuldade, de graves dores, de graves sofrimentos, de perdas enormes, que a gente consiga ser luz agora, cada um de nós, mas, sobretudo, viver a luz depois que tudo isso passar. Então, era só isso assim, que eu queria dizer para vocês, e dar um beijo grande em todos e todas, e dizer que eu estou empolgadíssima com a participação assim, dos homens também aqui, sim, né, nessa roda de conversa, se interessarem, isso também é muito bacana, né? Muito legal mesmo. Então, um beijo em todos, e eu vou passar a palavra à Lucy, depois o Manuel Severo, está com a mão levantada, que eu enxergo, né? Porque eu estou no celular, gente, eu não consigo ver todo mundo, não. Ó. Vai lá, Lucy. Tá certo, não, é só para complementar, para terminar também a minha fala, complementando o que a Grace falou, né? Que a gente, promotora, felicitar cada uma das nossas colegas, nós mulheres profissionais, né? E nós promotoras, eu também tinha uma polaridade compartimentada, né? Durante a semana eu era a doutora Lucy, durante o final de semana eu era a mamãe Lucy, a amante Lucy, a esposa Lucy, né? Quando voltava para casa. Só que agora, na pandemia, né? Eu voltei para Fortaleza, para trabalhar em Fortaleza já há um bom tempo. Só que agora, durante a pandemia, a gente trouxe tudo isso para casa, né? Agora, a gente tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente trabalha aqui do lado da criança, está no homeschooling do outro lado, o filho do outro lado, o marido está meu marido é defensor público, ele está na audiência lá do outro lado da parede, o arroz está no fogo, o cachorro está latindo, a empregada está chamando, né? As compras do supermercado chegam, então é tudo ao mesmo tempo e agora. E a gente está vivendo. A gente está passando e a gente está vencendo, né? A cada dia a gente tem uma luta diferente, né? E mesmo meu marido sendo um ótimo cozinheiro, olha, gente, eu tenho o privilégio de ter um marido maravilhoso, um ótimo cozinheiro, né? A gente ainda se preocupa com tudo isso, a gente se preocupa com afazeres domésticos, a gente se preocupa com o colégio do filho, a gente se preocupa com a condução do lar, né? A gente é mulher, né? Então, eu queria dar parabéns para mim e para todo mundo, né? Para todas as mulheres que estão aqui. A Alessandra está sorrindo, te amo. Para todas as mulheres, Ana, que convivem com a gente, que a gente tem o prazer de conviver dentro do Ministério Público, né? Dentro do Ministério Público, a gente é uma família, né? A gente se completa. Né? Então, é isso. Então, não dá para compartimentar aqui dentro da pandemia.
mas a gente tem que se autoconhecer para a gente também ter um tempo para a gente, mulher, como mulher, né? A gente precisa disso, a gente não é heroína, a gente não é aquela super mulher que tem superpoderes o tempo todo. E a gente precisa se reconhecer, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa reconhecer que é frágil, sim, né? Que a gente é forte sim, mas a gente também é frágil e a gente tem o direito de ser frágil, sim. Né? A gente tem o direito de ser amada, a gente tem o direito de um denguinho, né, ali naquele colo e dizer, ó, cansei, não quero mais, né? Então, cansei, hoje eu cansei, eu vou dormir. Né? Então, parabéns para todos nós, parabéns, Grace, amei estar nessa roda de conversa com você, com a Ângela, muito obrigada, Luciano, pelo convite. Beijo, Luci. O Severo está com a mão erguida e o Ítalo também. Não sei quem levantou a mão primeiro, porque eu estou no celular, mas vou passar a palavra ao Severo. Ítalo, pode ser, e depois você. Bem, as minhas considerações também finais, e parabenizar o Ministério Público, a Escola Superior do Ministério Público. Que iniciativa bacana, viu? Me convidem mais vezes. Parabéns, doutora Ângela, Luci, querida Grace, minha amiga querida, todos vocês participantes. E eu queria fazer só uma homenagem, ainda sobre Maria da Penha, ainda sobre o meu querido amigo Tião, Simpatia. Durante todo esse circuito do cordel, de Maria da Penha, Tião Simpatia, nós tivemos, e o querido Paulo Neves conhece muito bem, que é nossa companheirinha de Academia Colombo-Jubense de Letras, da ACLA, é a nossa querida Sami Abreu. Então, durante todo o circuito do cordel do Tião Simpatia, da Maria da Penha, nós temos uma pequena maranguapense maravilhosa, uma poetisa, uma menina encantadora, Sami Abreu, que eu gostaria também nesse programa de homenagear, viu, Grace? É uma menina maravilhosa. E falando em Sami Abreu, me permitam todos aqui da roda de conversa, eu queria também abraçar 3 crianças sensacionais do nosso Ceará, 3 artistas mirins fabulosas, tá? No campo da poesia, da música, do acordeon. Uma delas é de Redenção, a minha querida afilhada Cecília do acordeon. Aliás, todas 3 são minhas afilhadas, olha que prazer, né? Cecília do acordeon, lá de Redenção, maravilhosa. Deisiele do acordeon de Ocara, também ali na mesma região da Serra do Baturité, e a minha querida Francine Maria, uma menina extraordinária lá da Ibiapaba, lá da cidade de Ibiapina. Então, abraçando essas 4 meninas maravilhosas, também gostaria de trazê-las para essa roda de conversa ao lado dessas mulheres maravilhosas ao longo da história. Parabéns a todos, que tarde agradável. Muito obrigado. Obrigada, Severo. O Ítalo está com a mão levantada, Grace. Cadê você, Ítalo? Eu estou aqui, vocês me escutam? Escutamos, pode falar. Perfeitamente, amigo Ítalo, pode falar, viu? Muito breve, eu queria homenagear a Graciane, estou com o livro dela aqui. Fotografado, orgulho aqui, está na minha prateleira aqui. E o que me chama a atenção na Graciane é que ela é uma escritora cearense, um orgulho do Ministério Público, e ela escreve sobre mulheres. Né? Ela escreve sobre mulheres fortes, da injustiça, e é algo assim absolutamente sensacional. Né? Não foi à toa que ela foi convidada, né, não, Grace? Obrigada. Ela escreve sobre mulheres, e isso aí realmente é muito precioso isso. Né? Mulheres escritoras é algo que a gente garimpa como se fosse ouro, porque a gente faz, né? A gente faz especialização, faz mestrado, né? Doutorado, e a gente vê que a maioria dos autores são ainda do gênero masculino, né? Por isso que a gente tem que procurar essa bibliografia escrita por mulheres, porque realmente é uma história que se constrói, né? Quando a gente fala de Maria da Penha, esse livro aqui, né? Abrevei, posso contar, mas é fundamental, né? Esse aqui, da minha estante sobre feminicídio, é o primeiro, né? Dentre outros, né? Livros, né? Agora, quando se fala sobre literatura e feminismo, a gente não pode deixar de falar de Virginia Woolf, né? Sim, excelente. Né? Um teto todo seu, né? Que tem um argumento. Esse aqui é uma coletânea de conferências, né? Tem um argumento, eu vou ler aqui da Alessandra Ribeiro, desse livro aqui maravilhoso, que é uma breve introdução de teorias sociológicas femininas.
feministas, né? Ela fala assim: todas as limitações atribuídas às mulheres não seriam, conforme Rolfe, fruto de sua natureza, supostamente mais frágil, mas um reflexo de relações sociais cujos efeitos produziam silenciamento das mulheres e na produção de uma verdade masculina. 2, o alijamento do conhecimento necessário para a produção intelectual ativa. Em seus escritos apontou ainda vários mecanismos de produção da incapacidade feminina, dentre os quais a ausência da autonomia econômica. Então, esse livro aqui realmente é fundamental para entender como a história escrita por mulheres, né, protagonizada por mulheres, simplesmente ela é apagada. Ela não é revelada, né? Eu tenho um outro livro que eu estou lendo agora, que é essa da Gerda Lerner, que é a criação do patriarcado, e ela fala de uma maneira magistral que na proposta de trabalho dela, que é justamente sobre o patriarcado, ela é uma historiadora das mulheres, e o que se evidencia aqui é que a história das mulheres ela sempre foi maculada com uma história de exclusão, de apagamento, de sabotagem e desvalorizações. Né? Quer dizer, quando a gente vê, não dá para entender como é que metade do mundo é feito por mulheres e tem tanta pouca história feita por mulheres. Então, esse sistema de patriarcado, que está 4.000, 7.000 anos, né? Que precisa ser quebrado. E se ele é constituído pela história também pode ser desconstituído. Então, a valorizar a literatura e a história feita por mulheres, como esse livrinho aqui, da Tamar Herzog, que é uma professora numa universidade lá nos Estados Unidos, né, uma breve história sobre o direito europeu, isso aqui é uma raridade, isso aqui é ouro, e a Tamar Herzog é absolutamente fantástica, não desprezando Antônio Manuel Espanha, Bartolomeu Claveiro, o Michel Stolay, a Tamar Herzog está no mesmo patamar desse pessoal, ou seja, mais oportunidade, né? É mais oportunidade, né? Para quem essa história de exclusão e já tem milhares de anos seja realmente quebrado. Então, eu só tenho a realmente me orgulhar e homenagear a Graciane pela vasta literatura que ela tem, os livros dela são maravilhosos, e continuo escrevendo sobre mulheres. Obrigada, meu amigo. Ter você como leitor é uma honra. Viu? É isso aí, e obrigado, viu, pela oportunidade de falar e tecer as maiores homenagens à nossa Graciane. Obrigada, Ítalo, pelo carinho. Muita admiração também por você. O Paulo também está com a mão levantada. Eu tinha visto, viu, Paulo? Pode falar. Paulo, teu microfone está desligado. Corroborando aí uma excelente participação da Ângela. Nós estamos hoje 18, amanhã 19, São José, para a gente entender essa complementariedade e se colocar no lugar de São José. Em relação a Maria, né? Em homenagem aí também esses homens, né? E aí, de hoje a 7 dias, aí nós vamos para o dia 25 de março. E eu queria aqui não deixar de passar uma referência, certo? A uma mulher que, durante toda a vida, deu um exemplo na sua época, ao ponto que, aos 90 anos, né, continuar participando de movimentos, indo às ruas contra a caristia no início do século passado, mas principalmente, e muitas vezes a gente esquece isso, esse movimento abolicionista, ter sido uma protagonista do movimento abolicionista. Elvira Pinho. Fica aqui o nosso registro. Parabéns a todo o grupo. Um abraço. Obrigada, Paulo. Luciana, você é a dona do evento na CEAF, mas antes eu queria ouvir a Grace, que ela foi tão
insensadas, de forma tão justa, tão acarinhada, ela tem o direito de fechar aqui, né, com as palavras dela, com a emoção dela, né? Obrigada, Ângela. Lu, eu quero agradecer pelo convite que foi feito a mim, com todo carinho. Você é uma amiga, você é uma irmã, uma companheira de longa data, de longas lutas. Eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui, meninas que fazem parte do Ministério Público, aquelas que não fazem, como a Mazé, como a Estezinha, tantas outras que eu não estou vendo aqui porque as câmeras estão desligadas, aí não dá para ver. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse evento tão maravilhoso, que eu acredito que tenha sido um evento leve, um evento prazeroso, como a gente pretendia que fosse. Mas eu quero agradecer especialmente ao público masculino que nos assistiu, que esteve aqui presente do começo ao fim, que participou de uma forma maravilhosa, de uma forma ativa, atuante, mostrando o quanto vocês valorizam o feminino. E isso nos deixa muito felizes, porque é justamente, Ângela, a gente volta para aquela história do masculino e do feminino, da complementaridade. Agradecer, então, a presença de cada um de vocês aqui por esse evento maravilhoso, inesquecível, e que foi muito, muito enriquecedor e engrandecedor. E as considerações todas de vocês, e as palavras, e o carinho, e o elogio, eu tenho só a agradecer. A minha palavra se resume a gratidão. Obrigada a todos. Minha amiga, gratidão é a palavra, viu? Vou dizer para você, a gente está com 1h30 de evento, né? Eu fui olhar aqui no tempo, na hora que a gente começou, né? Para agora, 1h30 de uma conversa extremamente prazerosa, de um passeio, né? Um passeio pela história, um passeio pela literatura, um passeio até pela música, né? Quanta arte, quanta cultura. Não, olha, eu quero dizer para vocês, eu me arrepiei, eu chorei, tá certo? Assim, todos os sentimentos, eu me apaixonei por algumas histórias, me apaixonei por alguns personagens, né? Claro que muitos, a maioria a gente já conhecia, e alguns foram trazidos, algumas peculiaridades, assim, que a gente até nem esperava. Por isso é tão interessante que seja uma roda de conversa, né? Que haja essa abertura que a nossa palestrante tanto desejou e que a gente conseguiu impor. Apesar das limitações da internet, né? Que às vezes, quando todo mundo abre a câmera, a internet às vezes tende a cair, mas nós conseguimos manter... Olha só. A Joana, outra mulher valorosa, aí ao lado do Paulo Roberto. Olha só, seja bem-vinda também, Joana. Mas, enfim, então, aproveitando a palavra de gratidão da Graciane, eu quero agradecer. Eu só tenho gratidão também, o CEAF, né, do Ministério Público, é um órgão ainda novo, que ainda está se apresentando, né, mas também tem essa missão de desenvolver a cultura, né, a literatura, a arte, também faz parte. Nós que somos do Ministério Público do Estado do Ceará também precisamos disso, né? O nosso corpo, né, doutora Ângela, nossa vice-procuradora aqui presente, nós também precisamos nos alimentar disso tudo, né? Então, gratidão a Graciane por esse passeio que ela nos proporcionou, maravilhoso, a todos os amigos da literatura que compareceram e participaram com tanto afinco, né? Com tanto carinho. Agradecer a essas debatedoras incríveis, a nossa vice-procuradora-geral, doutora Ângela, que é ocupadíssima, doutora Lucy, também, que é uma guerreira, né? Que ela, além de atuar, né, no órgão, no nosso núcleo de gênero, que já é uma missão muito importante, ela é a coordenadora, ela também é promotora da saúde pública, né, gente? E a gente sabe que é um momento que está sendo, esse campo aí do direito, né, esse campo do nosso Ministério Público está sendo muito exigido. Então, muito obrigada, doutora Graciane, por esse passeio, doutora Lucy, doutora Ângela, por esses complementos tão preciosos. Doutora Ângela trouxe essa parte espiritual, doutora Lucy trouxe esse lado tão prático também, né? Obrigada às figuras masculinas, né? Sim. Como é que Pepeu Gomes diz? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Não fere, gente. Não fere. Deus é menino e menino. Exatamente. E que mais Luciana, homens sejam assim, né? Tá Luciana, certo? Eu queria agradecer aqui, viu, a Graciane. Só enquanto a Graciane falava, eu já comprei 3 livros, né? Maria Bonita. Coisa boa! A Maria Bonita, a Fidelina,
Augusto, a Bárbara Alencar. Então, isso aí vai enriquecer minha bibliografia aqui, para fazer uma dissertação assim, para colocar a mulher aqui na minha dissertação, porque a gente precisa escrever sobre isso. Viu? Não tirando o lugar de fala, viu, das mulheres, mas assim, é só para agradecer, viu, a oportunidade de conhecer cada vez mais. Nós precisamos de mais homens encampando a nossa luta, viu, colega Ítalo? É isso que nós precisamos, não é isso? Então, continuar aqui agradecendo nossa equipe fantástica do CEAF, Lise, Richardson, grande Marcela, Peter, que estão aí nos bastidores, mas eles nos ajudaram a compor cada detalhe para que hoje, nessa tarde, nós estivéssemos aqui podendo aproveitar dessa delícia, né, de passeio, né? Então é isso, só gratidão e dizer que foi tão bom que eu já estou pensando em fazer outros, né? Quem sabe a gente fazer um momento literário por mês, né, não, Grace? Né? Porque ninguém aguenta viver só de processo, não. Não aguenta, não. A gente precisa um pouco, né? O que seria de nós nesse momento sem a arte? Sem a literatura, sem a música, né, gente? Tudo, todas as artes. Então, falando em arte, eu não posso deixar de falar no Dr. Helder. Dr. Helder, muito obrigado por sua presença. Acho que ele ainda está aqui entre nós. Eu acho que ele saiu, o Helder saiu, disse que tinha uma reunião. Enfim, sem problema, ele participou, né, também. Então, gente, muito, muito obrigada. Só gratidão. E a gente divulga e vai divulgar os próximos, tá certo? Tá, Luzinha. Muito obrigada. E um final de tarde, início de noite, bem restaurador para todo mundo e um bom feriado, não é isso? Que está aí à vista. Tá bom? Obrigada, gente. Amei. Obrigada. Tchau, doutora. Boa tarde. Tchau. Café literário. Isso mesmo.